Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista aqui na TV Gazeta. Mais uma vez, agradecendo a sua audiência, você que está conosco aqui em Rio Branco, nos municípios do interior. Muito obrigado. Antes de começar aqui com os nossos entrevistados, eu quero falar aqui de um apelo que o Hemoacre está fazendo, e a gente aqui entra também nessa campanha, é a campanha Seleção Doadora. Se você é doador de sangue, compareça ao Hemoacre. Se você ainda não é doador, você pode fazer o seu cadastro e passar a ser um doador e colaborar nessa campanha que a gente abraça também com muito prazer. O Gazeta Entrevista, você sabe, é um oferecimento da Auto Acre. Olha, esse mês a Kia está com uma super promoção, a Auto Acre, com os veículos Kia em 12 vezes com taxa zero. Você não pode perder. Faça uma visita lá na Auto Acre. Os veículos Kia têm design moderno, tecnologia avançada e 5 anos de garantia. Kia é lá na Auto Acre, fica ali na Via Chico Mendes, em frente à Recol Distribuidora. E nesse primeiro bloco do Gazeta Entrevista, eu recebo aqui os vereadores Gabriel Fornec, do Partido dos Trabalhadores, que é líder do prefeito na Câmara, e o vereador Artêmio Costa, do PSDC. Nesta quarta-feira, a Câmara Municipal de Rio Branco aprovou um projeto de lei do Poder Executivo, muito polêmico, por sinal, que estabelece multa para aquelas pessoas que forem flagradas fazendo o transporte alternativo de passageiros. No caso, transporte clandestino, né? E esse projeto foi aprovado por unanimidade na Câmara, sob protesto das pessoas que trabalham clandestinamente, mas sob aplausos dos taxistas e mototaxistas que queriam que essa lei fosse aprovada. Pois bem, nós vamos discutir esse assunto aqui. Boa noite, vereador Gabriel. Boa noite, Artêmio. Boa noite. Então, primeiro vamos explicar um pouco sobre o projeto, né? O que ele estabelece, né? O que ele vai prever como punição para essas pessoas. Primeiro dizer que é um processo que se iniciou em 2011, em audiências com o Ministério Público, envolvendo a Prefeitura, o Estado através do Detran, da Polícia Militar e a Polícia Civil, aonde se começou a cobrar uma maior fiscalização na questão do transporte clandestino que estava se aumentando naquele período. E a Prefeitura começou a se preparar, tanto que o prefeito Marcos Alexandre, quando assumiu na sua gestão, o primeiro concurso que ele fez foi para a RB Trans, onde hoje nós temos 45 agentes de trânsito para fiscalizar o nosso trânsito. E aí com isso agora nós podemos apresentar uma lei que viesse a punir aqueles que praticam o transporte clandestino. Porque hoje quando se enquadra, pego fazendo transporte, eles são enquadrados num artigo do Código de Trânsito que no máximo que eles pagam é R$ 86, ou seja, é uma multa muito baixa que na maioria das vezes é multado, no outro dia eles já estão pagando e retirando o carro do pátio ou a moto e voltam para o trabalho clandestino. E aí com a ideia dessa proposta que foi trabalhada junto com o MP, é se criar uma multa com um valor mais alto, no caso, são 10 UFIs que vai dar R$ 980, né? E caso seja pego novamente, dobra-se e no terceiro vez sendo pego, aí o carro é apreendido, não sai mais o carro. E aí a proposta dessa lei é de criar mecanismo para que a fiscalização possa ter mais rigidez no processo, porque a gente tem percebido o problema que tem causado para os taxistas legalizados, os mototaxistas e até mesmo para o transporte coletivo em todo. Mas não há uma demanda por esse transporte alternativo? Porque se esses que trabalham clandestinamente estão transportando passageiros, é porque tem gente que está utilizando o serviço, está pagando por isso e, evidentemente, deve estar satisfeito de algum modo, não? Com certeza. A gente reconhece que existe uma demanda, mas essa demanda, como foi colocado por eles, são lugares que o ônibus não chega. É pessoas que estão num lugar muito distante, que às vezes se utiliza de ser pego na própria casa, na porta da casa, ser levado até um banco, ser trazido de volta. Então é um transporte um pouco diferente. A gente tem que ter cuidado porque tem toda uma questão de segurança por trás disso. Quando você faz uma viagem, você percebe que uma das orientações que dão para os hotéis é para você ter cuidado para não pegar um táxi que não seja da cooperativa, não seja legalizado. Então, assim, você corre um risco também quando você transporta pessoas ilegalmente. Mas aí entra uma questão social também, né? Porque nem todos que trabalham clandestinamente podem ser, digamos assim, criminalizados, porque alguns fazem aquilo com boa fé, ou seja, estão tirando dali o sustento para a sua família. Do ponto de vista da questão social, como é que o projeto aborda isso? O próprio projeto do prefeito Marcos Alexandre e o Gabriel, a gente analisou tanto na CCJ como na Comissão de Transporte,
ele já vinha lá o prefeito colocando também essa preocupação. O prefeito tinha essa preocupação social. Lá no projeto está escrito na mensagem, dizendo o seguinte, que a prefeitura está aberta a conversar com essas pessoas. Tanto é que o próprio representante que foi à Câmara Municipal, ele disse que não era contra o projeto que estava se tramitando lá. Ele só queria que fosse dada oportunidade para que justamente essas pessoas de boa fé, elas pudessem trabalhar. E o prefeito colocou na mensagem isso. Na ida do Oswaldo Albuquerque, o procurador-geral do Ministério Público, também foi colocado isso. Nós estamos abertos, Ministério Público, Prefeitura, Câmara Municipal, CCJ, Comissão de Transporte, para nós encontrarmos uma saída justamente para essas pessoas de bem que querem sustentar sua família. E aí quais seriam as alternativas, né, que a Câmara propõe, a própria sociedade, os envolvidos na questão, porque é uma questão complexa, né? Hoje nós temos em torno de 700 táxis em Rio Branco, né, e em torno de 650 mototáxis legalizados com permissão pela Prefeitura. Contando com mais o condutor auxiliar, nós vamos ter aí perto de 2.500, 2.700 pessoas que estão trabalhando, dependem dessas permissões. A Prefeitura tem algumas formas que está sendo pensada. A primeira delas é legalizar o motofrete e o motoboy, que até em 2012 não era reconhecido pelo governo federal, pelo Ministério do Trabalho, que agora já faz parte. Então a Prefeitura agora pode fazer uma lei regulamentando essa situação. Com isso a gente cria novas oportunidades de emprego no município de Rio Branco. Com relação ao táxi alternativo, né, o táxi lotação, essa é uma situação mais complicada para se trabalhar. Nós não temos como garantir que teríamos como criar essa situação, porque nós temos as empresas de ônibus que têm uma concessão pública, que tem linhas, rotas para serem seguidas, que está no contrato, então a gente poderia estar quebrando o contrato, então ia ter problema judicial. Os táxis, eles andam nos bairros, sim, né? Agora, com o programa do Ruas do Povo, a gente tem conseguido chegar em mais locais, tanto o táxi como o mototáxi. Para você ter um exemplo, o Belo Jardim 1, que há 20 anos existe, nunca teve linha de ônibus. Essa semana passada, o prefeito Marcos Alexandre inaugurou a primeira linha de ônibus do Belo Jardim 1. E já é uma previsão, no máximo um mês e meio, a gente possa ter a linha do Belo Jardim 2. Por quê? Porque o programa Ruas do Povo está abrindo, está pavimentando as ruas, então o transporte coletivo vai cada vez mais chegar perto das casas das pessoas, o táxi, o mototáxi também vai estar chegando. Então, a Prefeitura está aberta. Nós já iniciamos um debate junto com o SEBRAE, com a Secretaria de Pequenos Negócios, para ver a possibilidade econômica de outras áreas para que essas pessoas possam estar trabalhando. Agora, uma outra questão que a gente observa nas cidades maiores, né, principalmente as capitais, que há o transporte complementar ao ônibus, ao metrô, que são as vans, as micro-ônibus, os micro-ônibus, que cobram o mesmo preço praticamente do sistema de ônibus coletivos, propriamente dito, porque aqui, se a gente for ver, o mototáxi ele tem um preço mais caro, o táxi mais caro ainda. Então, não seria a questão de legalizar o transporte alternativo complementar ao sistema de ônibus? Olha, nas cidades que se tentaram legalizar o transporte clandestino, que hoje é reconhecido como clandestino, nós tivemos muitos problemas. Lógico que ali tem muitos pais de famílias honestos que trabalham, que estão ali para tirar o seu sustento. Mas, infelizmente, tem aqueles que entram que não fazem parte dessa classe. São pessoas que, como o doutor Oswaldo mesmo colocou, envolvimento com tráfico de droga, foragidos da justiça, pessoas de prostituição, assalto, dando fuga para pessoas que fazem assalto. Então, é muito complicado. Se você observar, no Rio de Janeiro, por exemplo, você não vê van, táxi alternativo pegando fogo. Porque ali, infelizmente, já se instalou uma situação muito complicada. Em São Paulo é a mesma coisa, o pessoal coloca fogo em ônibus, mas em van, no transporte alternativo, não coloca. Então, há essa preocupação da gente. O que a Prefeitura está trabalhando é uma proposta do ônibus executivo, né, das vans, micro-ônibus, também por empresa ou por cooperativa de transporte, mas está sendo feito todo um estudo de rotas. Não adianta a gente licitar agora, ter ônibus e van para ir em bairros ou na zona rural se nós não temos acesso ainda. Nós estamos com um programa de ramais desde o ano passado, a Prefeitura, já trabalhamos em 300 quilômetros de ramais com recuperação, pisarramento. Esse ano vamos trabalhar em mais 300. Então, cada vez mais a gente está dando trafegabilidade. Com isso, sim, a gente pode pensar num transporte alternativo que possa ser carros menores, como a van ou os micro-ônibus, que entram em locais que o ônibus não tem acesso, por ser muito pesado e grande para fazer as suas manobras. Isso é a questão da mobilidade urbana como um todo, e muito se falou em mobilidade urbana agora, em função da Copa do Mundo. Como é que estão as obras de mobilidade urbana em Rio Branco e a fiscalização da Câmara Municipal, para que daqui 1 ano, 2, a gente não venha a ter problemas de
população reclamando que a obra foi mal feita, mal executada e etc. Na realidade, foi lançado recentemente, né, duplicação de 4 avenidas. Aqui a gente está vendo aqui uma mexida aqui do Juventus até o Posto Talma, lá por Icuri. Já dá para perceber, já dá para você perceber, tem máquinas já mexendo. Lá para Sobral também. Então são 4 avenidas, Estado da Floresta. Está vendo toda essa movimentação de duplicação, de calçadas, de ciclovias, de terminais de integração, tudo isso visando essa questão da mobilidade urbana, né? Então, assim, existe um investimento do poder público. Nós temos um problema muito sério também, que é a entrada de veículos no nosso estado, no nosso município. É uma média de 600 por mês. Então, assim, é uma quantidade muito alta. Por mais que haja um investimento muito grande, sempre vai estar entrando carro na cidade também. Isso é um desafio das cidades. Na realidade, o ideal seria que os transportes públicos, assim, ele pudesse absorver tudo isso, tivesse uns metrô, trens, né, alguma coisa nesse sentido, né, para absorver todas essas coisas. Mas eu penso que isso é uma coisa futura também para o nosso município. Na verdade, a questão do transporte é uma pauta sempre atual, sempre, né? No Brasil todo, né? A Câmara Municipal vai ter aí essa legislatura inteira para debater esse tema. Infelizmente, o nosso tempo é curto, mas eu quero aqui agradecer a presença de vocês, o Artêmio Costa, Gabriel Fornec, discutindo esse assunto tão importante para a nossa população. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço e dizer para a população que fiquem tranquilas que a Câmara Municipal e a Prefeitura vem realizando um trabalho pensando na mobilidade urbana, na qualidade de transporte coletivo, e cada dia mais nós vamos ter boas notícias ainda durante esse ano. Também agradeço, Rogério, a presença aqui para explicar para a sociedade o que foi votado na Câmara no dia de ontem. Muito bem. O Gazeta Entrevista vai dar uma paradinha, a gente volta daqui a pouco, depois do intervalo. Não saia daí.